Profissões antigas. Casas de farinha. No coração das terras brasileiras, onde a riqueza da cultura se entrelaça com a história, encontramos um tesouro culinário que tem suas raízes profundamente fincadas na tradição local: as casas de farinha. Neste documentário, mergulharemos nas profundezas da história e do processo artesanal de produção da farinha, que é uma parte essencial da herança gastronômica do Brasil. Há séculos, a mandioca, conhecida como rainha das raízes, tem sido o pilar das casas de farinha. As comunidades rurais que habitam vastas extensões de terras tropicais aprenderam a cultivar e transformaram essa raiz em farinha como um ato de sobrevivência e preservação de suas tradições. O processo de produção de farinha é uma jornada de paciência e sabedoria transmitida de geração em geração. Na casa de farinha, o ritual começa com a raspagem das raízes, onde sua casca é cuidadosamente removida. Depois, as mandiocas são raladas em um instrumento tradicional conhecido como ralador. Uma vez ralada, a mandioca é colocada em prensas artesanais, onde é aplicada uma pressão cuidadosamente controlada para extrair o líquido venenoso, conhecido como a manipoeira. Este caldo é tóxico e mortal, mas o conhecimento transmitido de geração em geração garante que seja separada da polpa da mandioca de forma segura. A polpa de mandioca resultante é então espalhada em grandes fornos de pedra aquecidos a lenha para ser torrada. É nesse momento que a mágica acontece, enquanto o calor do forno transforma a polpa molhada em farinha seca e granulada. Cada etapa desse processo é realizada manualmente, com as mãos calejadas de quem carrega consigo o conhecimento ancestral. Nas casas de farinha, o tempo se move em seu próprio ritmo, e o resultado é uma farinha que carrega o sabor da história e o trabalho árduo de suas comunidades. Hoje, as casas de farinha não são apenas locais de produção, mas também símbolos de identidade e patrimônio. A farinha de mandioca artesanal é uma iguaria que enriquece a culinária brasileira, encontrando seu lugar nas receitas tradicionais, como a farofa e o beiju. Neste documentário, exploramos a jornada da mandioca, da terra ao prato, e celebramos as casas de farinha como guardiãs de uma herança rica. Essas casas são mais do que uma simples estrutura de madeira e barro batido. São a essência do Brasil e um tributo à resiliência das comunidades que mantêm vivas as tradições. Neste episódio, viajamos pelas regiões rurais do Brasil e exploramos o processo de produção artesanal de farinha de mandioca. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada gastronômica única, onde o passado se mistura com o presente e a simplicidade se transforma em um tesouro culinário. Abrace a história e o sabor das casas de farinha e descubra como essas tradições antigas continuam a enriquecer a cultura brasileira de maneira deliciosa e inigualável. Profissões antigas: o trabalho de produção nas casas de farinha.